Graças a Deus e graças a Jesus. Obediência e resignação. Quando lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, que a obediência é o consentimento da razão, fica claro a todos nós que não se trata de uma obediência cega, que não podemos jogar nas mãos do outro a responsabilidade dos nossos atos, com a clara desculpa de que ele pediu e nós só estamos sendo obedientes e que não temos responsabilidades pelos nossos próprios atos. Consentimento da razão significa estar consciente dos deveres que nos competem como filhos de Deus e como seres imortais. É estar comprometido com as nossas atitudes. Obedecer deve ser uma virtude ativa. Como espíritos em aprendizado, dentro da experiência humana, carregamos em nós muitos instintos ainda mal direcionados, mal trabalhados, preconceitos ainda não superados. E isso nos traz muitas dificuldades para lidarmos com o orgulho e o egoísmo. Dificuldade em aceitar, por exemplo, os próprios erros e a condição de respondermos por eles. É muito mais fácil e mais cômodo obedecer a uma cultura, a uma estrutura da sociedade onde ainda preconceitos e discriminação muitas vezes são ditados como regras. Mas a lei de Deus está inscrita em nossa consciência, como nos alertam os Espíritos na questão 621 do Livro dos Espíritos. Portanto, é preciso dar mais atenção às intuições para agirmos conscientemente, conforme esta percepção. Conhecemos dois momentos muito interessantes, em algumas vidas bastante importantes para nós. Um deles é aquele momento em que a Bíblia diz que Maria de Nazaré ficou sabendo que seria mãe. A sua expressão, conforme os registros bíblicos, é muito interessante. Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Depois, encontramos uma outra ocasião em que Francisco de Assis diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Quando percebemos isso, vamos analisar as duas posturas. Maria, ao saber da sua gravidez, ao saber que tinha sido escolhida por Deus para dar à luz a um dos seus filhos mais eminentes na terra, o mais evoluído, Jesus, dirigiu-se ao Pai dizendo: faça-se em mim segundo a tua vontade. Esse momento em que Maria se refere a Deus dessa forma, quando ela se dirige ao Criador desta maneira, ela está demonstrando resignação. Mas era uma resignação de quem sentiu a importância daquele momento e daquela notícia. Maria, certamente, não poderia avaliar ainda as consequências, os desdobramentos dessa maternidade. Possivelmente não. Mas sabia que era uma escolha de Deus. E se era uma determinação de Deus, isso tinha que ser algo importante para a sua vida, para a vida. No entanto, Francisco de Assis se utiliza de um outro recurso. Ele, sabedor de que ser instrumento de Deus ou do Cristo
é algo de grandíssima magnitude, pede a Cristo, pede a Jesus ou a Deus para que se faça dele um instrumento do trabalho. Esse momento franciscano é um momento de obediência a um propósito divino. E nós notamos que na postura de Francisco de Assis existe uma conscientização, uma reflexão, essa certeza de que tornar-se alguém instrumento do bem é de fundamental importância para o próprio instrumento. Fundamentalmente, essa importância é para a vida. Desse modo, estamos diante de duas questões fundamentais nas relações humanas. Aquela que diz respeito à obediência e aquela outra que se refere à resignação. Todas as vezes que falamos em obediência, é muito comum que as pessoas entendam ou que nós entendamos que obedecer a algo ou alguém é um gesto de humilhação. Obedecer. Carregamos na alma esse impulso da oposição, do desacato, e desse modo, a obediência entre nós não é uma coisa bem vista. Quando os pais pedem aos filhos obediência, costumeiramente estão em clima de briga, de imposição, alguma disfunção familiar. E então, a ideia de obediência costuma estar associado à ideia da humilhação. Você tem que me obedecer. Você tem que fazer o que eu digo. E no inconsciente geral, existe essa ideia de que obedecer é humilhar-se. Nada obstante o que nós aprendemos com os grandes mestres da humanidade, que a obediência tem respaldo do discernimento, da razão. Obedecer é estar de acordo com a razão. Não é se humilhar, não é fazer o que os outros queiram. É entender exatamente a importância daquilo que nós iremos fazer. Obediência tem o respaldo, o apoio da razão. Se nós obedecemos sem raciocinar, naturalmente será um gesto de fanatismo. Mas se nós obedecemos sabendo o que estamos fazendo, sem dúvida alguma, é a mais notável obediência, aquela buscada por Francisco de Assis e por Maria. E a resignação? Esse consentimento do coração é aquela postura de Maria de Nazaré, diante do que não se pode modificar. E sabendo da importância desse ato, que não se pode distorcer, ajustar-se à vontade de Deus. Submeter-se à vontade de Deus, porque sendo Deus a inteligência suprema do universo, tudo que ele faz sobre nós e para nós é perfeito. Uma vez que tudo que Deus faz para nós é positivo, é perfeito, é absoluto, resta pensar como é que nós agimos no nosso dia a dia quando temos necessidade de obedecer. É uma luta do orgulho. Nós ficamos atormentados. A soberba assoma as nossas atitudes, se apresenta em nossas atitudes e ficamos verdadeiramente transtornados. É por isso que grande número dos indivíduos detesta obedecer sinal de trânsito, faixa de pedestre, detesta obedecer às leis, porque imaginam que essa obediência lhes trará alguma humilhação. É tão comum as pessoas trabalharem para desobedecer, para desacatar, que torna-se quase uma regra. Pisar no jardim quando não se pede para pisar, quando se proíbe pisar. Pichar os muros quando se proíbe pichar ou há uma placa dizendo
por favor, não piche. Fumar em lugares fechados, desrespeitando as outras pessoas que ali estão, apesar da placa indicando: pede-se não fumar. Por favor, não fumar. Proibido fumar. Essa concepção de desobedecer ao status é típico de uma criatura ainda inferiorizada. Ela poderia parar para pensar: por que eu não devo pisar no jardim? Porque esse é um trabalho para todo mundo. É um trabalho que alguém fez com suor, com esforço. Por que eu tenho o direito de pisar? Por que eu não devo fumar aqui? Porque ninguém é obrigado a participar dos meus vícios. Ninguém tem que compartilhar do meu desejo se não deseja. Por que eu posso fazer e ir na contramão? Por que, ao vir alguém obedecendo o sentido da rua e ser atropelado por mim? De alguma forma, eu estarei cometendo um equívoco ou um grande erro. Todas as vezes que, diante da necessidade de obedecer, nós raciocinarmos, estaremos fazendo exatamente o que deve ser feito. Obedecer é pedir autorização à razão para fazermos isto ou aquilo. E é nessa hora, não importa quem é que nos tenha dado a ordem ou a determinação. Muitos homens não gostam de acatar o que a esposa fala, o que a mulher fala. Outras vezes a mulher não gosta de obedecer ao que o marido diz, a que um homem diz. Por causa dessas tolices de machismo, de feminismo, sem acatar o fato em si e sem atinar para as consequências do que está acontecendo. Obedecer não importa a quem. Pode ser dito até por uma criança. Se a criança diz assim: cuidado, aí tem tinta fresca, passe pelo outro lugar. Se nós insistirmos, vamos tingir a roupa, vamos manchar a roupa, vamos estragar a roupa. Então, quando somos pessoas amadurecidas, não temos problemas em obedecer, desde que vejamos sentido nisso, desde que haja um sentido para isso. E a resignação é esse tipo de impulso do coração. Mas quando falamos em impulso do coração, não deixa de ser uma força de expressão, porque o coração não tem impulso. O impulso, de fato, é da inteligência. E diante das questões que nos levam à resignação, basta usar a inteligência para verificar que são coisas que não podemos distorcer. A resignação diante do inevitável, diante da morte, por exemplo. Quando falamos em resignação, não se trata de uma acomodação, não se trata de uma zona de conforto. Vamos trabalhar nas pesquisas, na medicina, para evitarmos que as pessoas morram por qualquer coisa, por uma virose, por uma epidemia, por acidentes, por processo qualquer que a ciência já tenha possibilidades de impedir. A resignação nos leva a pensar que, sendo a desencarnação ou a morte um fenômeno natural e que todos nós teremos que passar por ela, é inevitável. Não me adiantará nada a insubordinação, o desespero, a gritaria, porque todas as criaturas vivas morrerão. Ricos e pobres, negros, amarelos, brancos, todos morreremos, todos vamos desencarnar. O fato é que a resignação nos leva a esse consentimento do entendimento, do sentimento. Por isso é que se fala que a resignação é o consentimento do coração. Porque nós precisamos, depois de refletir, depois de raciocinar, depois de avaliar pela razão, abrirmos o nosso coração
para acatar aquilo que é a determinação da vida. Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E acrescentar, como diz Francisco de Assis: fazei de mim um instrumento da tua paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.